Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Reno Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos falar sobre as diferenças e a relação entre a accountability e a integridade no setor público. Então essa apresentação ela vai explorar os princípios do accountability e da integridade no setor público, examinando a definição desses conceitos, sua importância e os desafios na implementação e as melhores práticas para promovê-los. A definição de accountability. Accountability ela consiste na prestação de contas e responsabilização. É uma palavra que não teve tradução para o português, mas que ela significa essas duas coisas. Né? A prestação de contas significa que cada gestor público que utilize os recursos públicos, ele tem que prestar contas dos seus atos, ele tem que responder, né, dar respostas em que ele gastou, qual foi a destinação do recurso, como é que foi gasto, etc. Então, é a prestação de contas do uso dos recursos públicos. Então, a accountability requer que as instituições públicas prestem contas de forma transparente sobre suas ações e decisões. Então, está também relacionado ao princípio da transparência. Responsabilidade, ou seja, quando um gestor público utiliza de maneira incorreta ou de maneira correta o recurso público, né, preferencialmente quando ele não utiliza de maneira correta, ele será responsabilizado pelos seus atos. Então, isso vai gerar um processo de responsabilização pelo uso ineficiente ou ineficaz ou de maneira improba do recurso público. Então, os líderes e servidores públicos devem ser responsabilizados pelo cumprimento de seus deveres ou pelo descumprimento dos deveres também e pelas consequências dos seus atos. E o controle social está inserido nesse contexto em que, quando eu tenho a accountability, eu tenho também o acompanhamento dos gastos públicos pela população. Uma coisa ela está muito relacionada à outra, porque se eu presto contas para alguém, eu vou prestar contas para o dono do recurso, que é a população. Então a população deve dispor de mecanismos, de iniciativas para muitas vezes denunciar o mau uso dos recursos públicos ou levar ao conhecimento das autoridades algum problema que esteja ocorrendo nos gastos públicos, né, na execução de políticas públicas ou de obras públicas. Então, essa é uma dimensão fundamental na accountability que muitas vezes ela promove ainda mais prestação de contas e responsabilização na medida que os gestores públicos estão sendo escrutinados e eles têm que dar satisfação daquilo que eles estão fazendo com o dinheiro público. Então, no controle social, a sociedade civil deve ter mecanismos para monitorar e fiscalizar as atividades do setor público. A importância da accountability no setor público é gerar confiança pública, em que a accountability, ou seja, a prestação de contas e a responsabilização, ela vai fortalecer a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais, ela vai também colaborar com o combate à corrupção, na medida que você tem uma administração pública mais transparente, mais responsiva, mais participativa. Isso vai coibir práticas de corrupção, porque as pessoas estão sendo escrutinadas, estão sendo monitoradas nos seus atos ao gerir o recurso público. Então, o combate à corrupção, né, ele está relacionado a mecanismos de accountability que ajudam a prevenir e a combater a corrupção e o mau uso dos recursos públicos. E isso também ajuda, contribui para a melhoria da gestão pública, para a melhoria da eficiência, para a redução dos desperdícios, ou seja, a accountability, ela impulsiona, ela promove a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços públicos, na medida em que os gestores estão sendo instados a tomar as melhores decisões possíveis com base nas melhores ferramentas e nas melhores informações.
Princípios da integridade no setor público é a ética, ou seja, os servidores públicos devem agir de acordo com altos padrões éticos, rejeitando o nepotismo e o conflito de interesses, a legalidade, em que todas as ações e decisões devem estar em conformidade com a lei e com os regulamentos aplicáveis, a imparcialidade, em que o setor público deve tratar os cidadãos de forma justa e imparcial, sem discriminação, e o profissionalismo, ou seja, servidores públicos devem ser qualificados e competentes e comprometidos com a missão de servir ao interesse público. E qual seria a relação entre a accountability e a integridade? A accountability é um dos insumos para a integridade, porque à medida que elas estão relacionadas entre si, porque à medida em que os gestores públicos têm essa obrigação de prestar contas e têm a responsabilidade pelo cometimento de infrações ou más ações na gestão dos recursos, o, essa, esse acompanhamento, essa forma de promover, né, a prestação de contas, ela contribui para a integridade porque ela promove uma série de fatores, de uma cultura organizacional, uma série de regramentos que vão naquela direção, na direção do bom uso dos recursos públicos. Então, quais são os desafios na implementação da accountability e da integridade? Muitas vezes nós temos resistências internas, né, por conta da cultura organizacional, que promove muitas vezes, ela favorece a resistência à mudança. A pessoa sempre trabalhou de um jeito e ela não quer mudar o modo de trabalhar. E também, às vezes, falta de compromisso dos próprios gestores ou servidores com valores de accountability e de integridade. Também podemos citar, né, desafios, como desafios, estruturas burocráticas, muito voltado para o excesso de papelada, falta de flexibilidade, às vezes até falta de qualificação profissional dos servidores, que ficam muito ligados às regras, né, muito presos às regras, às vezes com medo de cometer alguma impropriedade e o processo acaba não fluindo. O excesso de burocracia, e muitas vezes o excesso de burocracia ele pode favorecer também a corrupção, porque você monta todo o processo burocrático com áreas de legalidade, mas na verdade por trás está havendo um conluio, está havendo um conflito de interesse. Então a burocracia, muitas vezes, o excesso, né, a disfunção da burocracia, ela pode tirar a flexibilidade e também ela pode, muitas vezes, impedir ou dificultar práticas de accountability. E capacitação insuficiente, né? Isso perpassa muitos setores das diferentes esferas de governo, em que, quando você não tem uma boa qualificação dos servidores, das pessoas que trabalham naqueles processos, e isso pode gerar uma série de erros, de falhas que vão muitas vezes prejudicar o compliance, né? As normas não vão ser seguidas. Eu posso ter, às vezes, para atravessar o excesso de burocracia, eu posso pegar um atalho, e isso pode gerar, né, uma falta de integridade, uma falta de compliance, e muitas vezes gerar também uma dificuldade na accountability, na prestação de contas e na responsabilização, né? Então, a capacitação insuficiente pode estar relacionada à falta de conhecimento e habilidade do técnico para implementar ações de accountability. Ele pode ter dificuldade de implementar essas ações por puro desconhecimento ou por falta de qualificação. Melhores práticas de accountability e integridade, né? Nós temos citado, né, de forma recorrente os códigos de conduta, as políticas de integridade, as políticas de accountability, que é o estabelecimento de códigos de ética e conduta para orientar o comportamento dos servidores públicos. A própria avaliação de desempenho, que consiste na adoção de sistemas, na implementação de sistemas
que possam avaliar o desempenho dos servidores e das instituições também, a transparência dos dados, né, a publicação proativa, a publicação fácil, acessível de informações e dados e informes sobre as atividades governamentais e parcerias com a sociedade, a promoção de canais de diálogo e cooperação entre o setor público e a sociedade civil. E qual o papel dos cidadãos na promoção da accountability e na integridade? Muitas vezes é fiscalizar, denunciar, é se engajar e startar o processo junto às instituições, porque muitas vezes o processo de alguma apuração, de alguma fiscalização, de alguma auditoria, ele só começa mesmo com a mobilização dos cidadãos e a participação ativa no apontamento de situações que não são muito de probidade administrativa, ou não são situações de integridade, ou não são situações de compliance, ou tudo isso junto. Então, a participação popular é muito importante e citada inclusive na literatura, muitas vezes para começar um processo de responsabilização, de prestação de contas por conta de algum desvio, alguma falha na gestão dos recursos públicos. Então, nós temos os mecanismos de fiscalização, que é a participação ativa da população no monitoramento e avaliação de ações de governo, as denúncias, que é a utilização de canais apropriados para denunciar atos de corrupção e irregularidades, e o engajamento da população, o envolvimento em iniciativas de promoção da transparência e da integridade. Conclusão e considerações finais. A accountability, ela se refere à prestação de contas e à responsabilização, ela está muito relacionada à integridade, porque quando você presta contas e se responsabiliza, a chance de você cometer atos que não sejam íntegros é bem menor, né? Isso, uma coisa, o aumento da accountability, ela promove a integridade, a transparência nas ações governamentais, ela também tem o condão de estimular, de promover a ética e a probidade da gestão pública. A responsabilização dos agentes públicos é uma parte, é um componente da accountability. A accountability está relacionada à transparência, à responsabilização, à prestação de contas e também o controle social das políticas públicas. Já a integridade, né, que está relacionada com a accountability, ela se relaciona com a ética e a probabilidade da gestão pública, a imparcialidade do tratamento das pessoas, ou a equidade, né, você tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade, e o profissionalismo, uma cultura sempre de ser profissional, de, de ser probo, de bem servir ao público, né? E o compromisso com o interesse público. Então, a implementação efetiva da accountability e da integridade no setor público é fundamental para conquistar, recuperar, para manter a confiança nos cidadãos e promover uma gestão pública eficiente, transparente, de qualidade e voltada ao interesse público e ao cumprimento e para dar resposta aos anseios, né, aos problemas públicos e aos anseios da população. Gente, é isso. Muito obrigado, um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.